nossa caminhada, estamos aqui no nosso podcast Plena Unção e prosseguindo a todo vapor. Eu e pastor Paulo Moraes, nosso professor da Escola Bíblica Dominical, nosso superintendente, e também o nosso diretor do seminário Plena Unção. Como é que está o seminário, pastor Paulo? Graças a Deus. Temos uma turma para formar? Provavelmente nós fecharemos a primeira turma, até conversamos sobre isso já com os alunos quarta-feira próxima passada, março do próximo ano. É mesmo? Que bênção. Primeira turma. Agora uma pergunta, ainda tem vaga se alguém se inscrever? É janeiro, né? Não, se alguém quiser ingressar no seminário, nós temos vaga. Nós vamos deixar aqui também o nosso Disque Plena Unção e o nosso Disque agora, nosso telefone, colocando aí para informação sobre o nosso seminário. Prosseguindo o nosso livro de Apocalipse. Sim. E hoje o capítulo 16. 16. Serão temas importantes e nós vamos falar das sete taças da ira de Deus. Então é com o senhor. Prossiga. Então, esse capítulo 16, ele por si só é um capítulo realmente pesado, porque ele fala, né, assim, fartamente sobre os juízos derramados por Deus. No versículo 1, a ordem vem do templo aos 7 anjos, para derramarem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, lembrando que são as pragas finais. Aí no versículo 2, o primeiro derrama sua taça sobre a terra, faz-se uma chaga má e maligna nos homens. Agora é importante ressaltar que tinha o sinal da besta e que adorava a sua imagem. Isso indica que quando este 7º anjo derrama a primeira taça, fica bem claro o seguinte. Eu disse 7º anjo, não. Um dos anjos derrama a primeira taça, sim, que não é o 7º, esse na verdade é o primeiro. Primeiro dos 7. Primeiro dos 7. Esta chaga má e maligna atinge unicamente quem tem o sinal da besta e adora a sua imagem. Os demais não são afetados. Certo. Por este juízo divino. Isso é um ponto importante a ressaltar. Então nós estamos vendo aqui, né, nas entrelinhas do versículo, que nesta ocasião estarão vivas ainda na terra pessoas que não terão concordado em receber o sinal da besta. Versículo 3, o segundo anjo derramou agora a sua taça, olha, no mar, da terra agora vai para o mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Certo. Lembra de um comentário que o irmão fez em um podcast anterior da falta de alimento vindo do mar? É verdade. Né, dos famosos pescados, né, e frutos do mar, e como camarão, peixe e etc. Então morre toda alma vivente. Versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Sim. Pragas semelhantes àquelas que já aconteceram. Então são coisas muito parecidas. Então atinge a terra, atinge o mar, rios e fontes das águas, que se tornam em sangue. E quando pensamos em fontes das águas aqui, é muito importante observarmos o seguinte: os rios subterrâneos. Os lençóis freáticos. Ok. Com a quantidade absurda de água, que é o caso do Brasil. E os especialistas já provaram por A mais B que existem rios subterrâneos no Brasil suficientemente capazes de suprir toda a necessidade de água que o país tenha. A água vai ser muito mais importante do que o petróleo, do que tudo. Sempre foi, né? Sempre foi. Mas como tem abundância. Esse aí que o irmão comentou é muito importante. A água, né, ela é muito mais cara do que a gasolina. A pessoa coloca, por exemplo, 20 litros de gasolina em um carro, mas ela não abastece todo dia. Agora, quanto nós gastamos de água todo dia? A água é coisa muito cara. É essencial para a vida. Para a vida. A água é vida. A água é vida. É verdade.
Verso 5. E ouviu o anjo das águas. O Apocalipse menciona um anjo no sol, o anjo do fogo, agora aqui o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Então o anjo está reconhecendo, admitindo e proclamando que o julgamento de Deus enviado sobre os habitantes da terra, ele será baseado na justiça de Deus. Porque o Salmos 92, por exemplo, claramente, se não me falha a memória, o versículo 15, ensina que em Deus não há injustiça. E tem outro texto no Antigo Testamento que mostra que Deus não aceita suborno. Então, ou seja, não haverá jeitinho brasileiro para com Deus. Não haverá nenhum STF? Não. Nenhum ministro poderoso? Não. Ninguém que possa dar um jeitinho lá, se reunir às escuras e dizer: vamos voltar ele ao poder? Não, eu acredito, inclusive, que eles mesmos já estarão, quando chegar esse tempo aqui, aguardando o dia do juízo final para serem julgados pelo justo juiz. Ou seja, juízes sendo julgados pelo justo juiz. Sabe o que a ministra Carmen Lúcia falou? O Supremo é igual Deus, é a instância final. Eles se acham. Elas se acham, sabia? Se acham. Mas vamos prosseguir, pastor Paulo. Se não. Então, o versículo 6, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber. Eita. Porque disso são merecedores. Aqui uma alusão, simplificando, porque nós precisamos ganhar tempo, ao derramamento dos santos de Deus ao longo do tempo. Então, nesta ocasião aqui, Deus irá inverter os papéis. Vocês não derramaram o sangue daqueles que me serviram, agora eu vou dar para vocês sangue, para vocês beberem. Detalhe, sangue e não água. Jesus falou: hoje vocês choram, hoje vocês sentem tristeza, mas haverá dias em que vocês se alegrarão e eles chorarão. Sim. Então esse é quando Deus inverte a situação. Exato. Deus é justo. É justo. Verso 7. Vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aí o versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Verso 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Esse texto mostra claramente que castigo e sofrimento infringido a pessoas ruins e perversas não são suficientes para fazerem com que elas mudem de ideia e se arrependam. Aqui está um exemplo claro disso. Quer dizer, o mormaço, o calor, não é? O fogo abrasador vai fazer com que eles, era para derreter, era para quebrar, eles endurecem. Endurece o coração. E continua blasfemando. Continua blasfemando. O nome de Deus. Exatamente. Meu Deus. O versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, que é o anticristo, e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor. Meu Deus. Detalhe, olha, tudo bem, mordiam a língua de dor. Olha o versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Quer dizer, é aquele coração de Faraó. Recebia o castigo e o coração estava duro. Quando ele via que não tinha jeito, aí ele liberava e se arrependia de novo. Se arrependia de se arrepender. Não é? Ele não se arrependia para Deus, se arrependia. Não vai mais sair não. E Deus continua, não é, mostrando o seu poderio e que Deus tem o controle de tudo, né? Exato. É Deus que de ponta a ponta domina. Prossiga, pastor Paulo. Pessoas que não querem voltar-se para Deus. Versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio e, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente.
Aí, reis do Oriente aqui, a expressão refere-se das bandas da qual nasce o sol. Sim. Que é um fato bastante interessante, não é? Tanto que, por exemplo, o Japão ele é conhecido como o país do sol nascente. Nascente. Então, reis do Oriente aqui, eu não estou afirmando categoricamente, mas pode ser exatamente uma alusão ao Japão, à China, ao Paquistão e etc. Coreia do Norte? Exatamente. Porque olha só, Deus vai secar o rio Eufrates, porque na ocasião, quando depois eles disto o rio Eufrates secando para facilitar o caminho a fim deles, né, invadirem a terra de Israel, porque Deus estará a aguardá-los. Verso 13: E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. É aqui onde eu comentei no podcast anterior a questão no que diz respeito à imprensa. Alguns estudiosos acreditam, e eu vejo que eles têm uma certa razão, ao menos, de que isso aqui refere-se exatamente ao trabalho que os demônios farão através da mídia, manipulando a opinião mundial, como acontece nos dias atuais. Sim. Porque quem é que atua por trás da mídia? Perseguindo, por exemplo, a Igreja de Cristo, perseguindo aqueles que pregam o Evangelho, perseguindo a nação de Israel. Quem é que está por trás manipulando a mídia? São os espíritos malignos, com toda a certeza do mundo. Então, eles são instrumentos. A ideia das rãs aqui, né, saíram 3 espíritos imundos, semelhante às rãs. Exato. Deixa eu ver o que o comentário diz aqui. Pode prosseguir, pastor Paulo. Versículo 14. Porque são espíritos de demônios, é muito importante. Sim. O que o texto está a dizer. Então são seres demoníacos, isso é claro, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha. Então é aquilo que nós já abordamos anteriormente. Serão instigados a acreditarem que poderão concentrar forças, não é? Forças bélico-militares com nações juntas, ou seja, reunidas, com um número enorme de soldados para impedirem o retorno de Cristo à Terra. Porque esse é o objetivo de Satanás. Certo. Então, naquela ocasião, estas pessoas, elas atingirão o grau máximo de loucura, acreditarem na possibilidade de conseguir impedir o regresso de Cristo a esta terra. Glória a Deus. Aí o versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Isso aqui é para Israel. Venho como ladrão, o elemento surpresa. Versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Agora só um comentário rápido. Mas poucas pessoas não prestam atenção no detalhe. A batalha do Armagedon ela não acontecerá, porque eles estarão reunidos para pelejarem contra Cristo. Não dá tempo da batalha acontecer. Zacarias descreve que nessa ocasião, diz que quando eles olharem, os seus olhos apodrecerão nas órbitas. Meu Deus. Aí Cristo, ele voltando, ele com um assopro aniquilará o anticristo. Então, na verdade, a batalha do Armagedon, que muita gente fala tanto sobre ela, é só a pessoa prestar atenção. Ela não acontece. Porque como é que eles vão lutar contra Cristo? Apenas uma simulação de como está acontecendo agora, né? Então, tentando destruir Israel. Exato. Quer dizer, mas na hora não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A batalha, a pretensão da batalha sim, existirá. Existe a pretensão. Mas quanto à efetividade da batalha, não vai ser possível. Não vai ser. Na hora do abrir fogo, na hora de abrir fogo, conforme eu disse, começa pelos olhos apodrecendo na órbita. Cristo voltando. Como quer dizer? Eu estou voltando, vocês querem impedir a minha vinda? Então vamos ver quem é que vence.
Com o sopro da boca, acabou tudo. Aí ele mata primeiro o quê? O líder. Quem é o líder? O anticristo? Um assopro. Morreu. O humor de Deus. Vamos lá. Versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Peraí, pastor Paulo, tem que voltar. O senhor falou algo aí que é importante. Vamos voltar? Não, só colocar uma parte aí, porque há uma mentalidade no cenário evangélico de um duelismo entre Deus e o diabo. Como se Deus estivesse frente a frente com o diabo ao tempo todo, tendo que guerrear com um ser que ele criou. Seria um suposto empate técnico. E o nosso Deus, se diz que o céu não cabe ele, se ele que fez o céu, se ele que fez tudo, como é que um ser mortal, impregnado de demônios, vai lutar contra o Criador absoluto? Era só essa colocação. Realmente essa colocação ela é extraordinária, porque isso é uma coisa absurda. O diabo é apenas um insignificante ser criado por Deus. Eu digo insignificante quando se compara ele com o nosso Deus. Com o nosso Deus. Nosso Jesus. Ele é tão insignificante que teve que se incorporar numa serpente no jardim para enganar o homem. E aí ele foi qualificado como antiga serpente. Prossiga. E o Senhor Jesus, para envergonhá-lo, o venceu como homem. Aí o senhor já está indo para outro assunto, já vai virar pregação. Isso. E ainda mais, e não venceu no jardim. Venceu no deserto e venceu na cruz. Agora eu senti que desceu aqui um mistério forte. A grande vergonha do diabo foi o fato de ter sido vencido pelo Senhor Jesus, mas Cristo como homem. Isso aí para ele será uma humilhação eterna. Glória a Deus. Então o sétimo anjo derrama a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: olha, está feito. Então já é a concretização do juízo de Deus em caráter definitivo durante aquele período. Houve vozes, trovões e relâmpagos, versículo 18, um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal este foi tão grande terremoto. Apocalipse 6 e 18, o maior terremoto de toda a história da humanidade. Verso 19, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Alguns querem sempre utilizar a expressão grande cidade para referir-se a Babilônia. Ela é mencionada no livro do Apocalipse como uma grande cidade também. Sim. Mas esta expressão grande cidade é utilizada para referir-se à cidade de Jerusalém. Certo. E aqui é a cidade de Jerusalém. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram, que são as grandes capitais. Sim. Esse terremoto, pastor, ele será de uma magnitude tão grande que ele atingirá as grandes capitais do mundo. Meu Deus. Hoje seria Londres, não é? Por exemplo, Xangai, na China, Nova York, Tóquio, exatamente. E assim sucessivamente. Meu Deus. Então, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu e os montes se acharam. Se acharam. E os montes não se acharam. Porque como Deus irá efetuar uma mudança na topografia da terra, aumentar a quantidade de terra e diminuir a quantidade de água, então, obviamente, ilhas elas serão submergidas. Porque por ocasião do dilúvio ocorreu o oposto, não certo. é? Surgiram alguns montes, algumas montanhas, mas também tem montanhas que hoje estão debaixo da água. Tanto é que algumas descobertas aí que acontecem de montanhas enormes, até cidades submersas, causam uma surpresa enorme aos arqueólogos, por exemplo. Isso aconteceu na época do dilúvio. Então, na época do período da grande tribulação, Isaías fala sobre isso no capítulo 24, que Deus vai sacudir a terra como se fosse um ébrio. Então, ela vai cambalear. Ela vai cambalear como ébrio, porque Deus ele fará uma mudança muito grande na topografia da terra. Agora prossegue, pastor. 20 e 21. Então, o versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva.
pedras do peso de 1 talento. Calcula-se isso aqui em torno de 30 a 50 quilos. Na velocidade que vem... Na velocidade que vem, exato. O senhor já viu chuva de granito? Já. É granito? Granizo. Granizo. Ó, Granizo. Granizo. Eu vi e estava num lugar no sul do Brasil e a igreja, as telhas da igreja toda perfurada. Sim. Carros totalmente quebrados, vidros. É umas bolinhas de gelo assim. Agora imagine nessa proporção aqui, não é? Do peso de 1 talento. 1 talento. 1 talento seria aqui, deixa eu ver, 1 talento aproximadamente 50 quilos. É aproximadamente 50 quilos. Como é que fica? Bateu, mata quantas pessoas? Aí é um fato bastante interessante ressaltar que isso aqui é uma linguagem literal. Olha. Isso é um ponto importante. Algumas pessoas querem inserir aqui no texto, não é, a interpretação alegórica. Mas não, porque lá no Egito Deus enviou uma praga de saraivas. Dando apenas um exemplo disso. Chuva de pedra mesmo. Aqui é chuva de pedra mesmo. Não se pode querer analisar o livro do Apocalipse dentro de uma ótica humana, desprezando a grandiosidade de Deus, porque quantas coisas extraordinárias Deus criou, e de tamanhos enormes, como por exemplo as estrelas. Qual a dificuldade de se acreditar que Deus enviará pedras, né, sobre os homens impenitentes pesando 50 quilos? Meu Deus. Porque 50 quilos para Deus, isso é uma coisa que nem existe. É. Se o livro do Isaías escreve que os habitantes do planeta Terra, a totalidade dos habitantes para Deus é menos do que nada. Agora o que eu fico pensando é das catástrofes que acontecem e que tem acontecido com muita frequência. Já são o prenúncio, sim, de tudo aquilo que vai acontecer sobre a Terra. A gente vê aqueles filmes, tinha até um filme americano, 2012, que fala de um terremoto que veio com um tsunami, e, enfim, e você vê a agonia. Hollywood faz muito bem os filmes, né? Para retratar as tragédias e as catástrofes. Agora imagine numa proporção como essa. Sim. Chegando então, Pastor Paulo, já quase ao finalmente, eu gostaria que o senhor fechasse essa ideia aí. Fechando o versículo de número 21. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Novamente, aqui os homens não se arrependem e nem se voltam para Deus. Ao contrário, endurecem ainda mais o coração. Como é que pode, né? Essa é uma natureza terrível, né? A natureza humana. Mas essa natureza que Paulo descreve na segunda carta de Paulo a Timóteo 3, saber isso que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, implacáveis, cruéis, inimigo do bem, tendo aparência de piedade, mas nega-lhe a eficácia. Já é um retrato, né? Mas esses homens aqui, apesar de todo o castigo, apesar de todas as pragas, eles estarão com o coração entenebrecidos a ponto de não cederem, de não reconhecerem, né, pastor Paulo? Em hipótese alguma. É aquela questão de pessoas que tomam no coração a decisão final de rejeitar a Deus em caráter definitivo. Pessoas ainda vivas, mas já condenadas ao lago que arde com fogo e enxofre. Misericórdia. Bom, gente, chegamos ao final do nosso podcast. Eu quero pedir a você que compartilhe, que deixe seu like, e você vai receber aí um nosso Disque Plena Unção. Você liga, deixa a sua mensagem, se você gostou, ou se não, faça contato conosco. Pastor Paulo, quer fazer alguma consideração, falar mais de alguma coisa aí para os nossos telespectadores?
Não, Pode quero falar. apenas agradecer a todos aqueles que acompanham os nossos podcasts. Deus vos abençoe rica e abundantemente por Cristo Jesus e vos recompense abundantemente. Deus abençoe, Andrezinho, Cauã, Pastor Paulo, uma vez mais, que o Senhor te abençoe. Amém. E até semana que vem. Paz.